quanto a uma ideia inicial que se tinha de descriminalização do porte da droga para consumo próprio. Sei que muita gente pensa dessa forma, que não deveria ser criminalizado o consumo de drogas, mas como tem sido colocado de uma maneira muito incisiva aqui no Senado Federal, esse é um tema do Parlamento, cabe ao Congresso decidir. Hoje nós temos o artigo 28 da Lei Antidrogas, e foi uma decisão do Congresso Nacional à época não descriminalizar. Apenas houve uma espécie de, não despenalização, mas um tratamento muito claro, distinto entre o traficante e o usuário. O usuário hoje não fica sujeito à imposição de uma sanção de pena privativa de liberdade. Ele é submetido à pena de prestação de serviço ou de tratamento ou medidas dessa espécie. No que creio que haja um certo consenso que, de fato, não se justifica o encarceramento do usuário de drogas, atribuindo-se, portanto, um tratamento distinto em relação ao traficante. Não creio, conversando com as pessoas representantes das forças policiais, que haja um foco da polícia brasileira, seja polícia militar, ou seja, guardas municipais, não creio que haja um foco de persecução ou de investigação sobre usuários, até porque o resultado desse tipo de atuação policial é extremamente modesto. Então, não vejo a polícia preocupada em prender, em perseguir, levar para a delegacia usuários de drogas, com o que não creio que esse seja um problema que deve ser enfrentado pelas Cortes de Justiça, uma penalização excessiva dos usuários de drogas. Não me parece que esse seja a questão. De todo modo, caso se entenda pela descriminalização do porte ou da posse de drogas para fins de consumo próprio, essa tem que ser uma decisão do Parlamento. Não porque somos melhores do que o ministro Supremo, não porque o parlamentar é melhor ou pior do que o magistrado, mas porque nós ficamos sujeitos aí a aprovação ou reprovação periódica nas eleições. Essa decisão, no fundo, pertence à população. E nós refletimos essas aspirações da população, acertamos muito, erramos também nisso, mas quando nós erramos e proferimos, aprovamos leis que não são conformes ao que deseja a maioria da população, a população pelo menos tem a condição de nos substituir. Ontem, vendo os votos que foram proferidos, votos bastante cautelosos, há uma outra discussão no Supremo que diz respeito à definição do montante de droga para distinguir entre traficante e usuário. O que nós percebemos ali dentro dos ministros do Supremo, que estão tentando avançar nessa tese, é uma grande divergência mesmo entre eles. Mesmo entre eles não existe um critério muito claro do que seria o montante mais apropriado. Alguns falam em 60 gramas, outros falaram ontem em 10 gramas, uma quantidade bem menor. Outros ministros, como o ministro Fachin, o ministro André Mendonça, têm dito que esse é um assunto que deveria ser definido pelo Parlamento também. E me parece que nesse campo das políticas públicas complexas, esse é o melhor caminho, porque é muito difícil distinguir o que é traficante e usuário só com base na quantidade de droga que é apreendida. Porque um varejista, distribuidor de drogas, ele vai à rua e nunca vai estar com uma grande quantidade, ele não sai com 1 quilo de cocaína nas suas mãos para vender, ele não sai com 1 quilo de maconha para vender aos usuários, até porque essa é uma estratégia para que ele evite ser identificado e preso pela polícia como um traficante. Então, a prática normal é que ele vai nas ruas, nos becos, nos bares, nas esquinas das escolas, com uma pequena quantidade de droga, senador Marinho. Ele não vai com uma grande quantidade. E se a Justiça fixar um montante específico, uma quantidade de droga específica, o grande risco é que haja uma estruturação dessa atividade baseada exatamente nesse limite.
Enquanto não há um limite, o policial que efetua essas prisões, ele tem condições de avaliar um conjunto de circunstâncias. E depois disso vai ao juiz, e o juiz tem condições de avaliar esse conjunto de circunstâncias. Vamos supor um traficante bem-sucedido que foi à rua, senador Girão, com, sei lá, 500 gramas de maconha para vender, mas quando ele é abordado pela polícia, ele já foi bem-sucedido e só tem lá uma quantidade bem menor. Mas ele já vendeu, e aí ele vai ser considerado como usuário, porque ele foi surpreendido quando já foi bem-sucedido nas suas transações. E o grande risco é esse, o grande risco é que se nós tivermos uma quantia se tiver uma quantidade objetiva definida para venda, o mais provável é que o traficante utilize esse parâmetro para se proteger. Então, ele vai sempre à rua com uma quantidade inferior, ele vende aquela e ele volta no seu posto de reabastecimento, no seu fornecedor, para pegar uma nova quantidade daquele montante. E se for a única circunstância, a circunstância objetiva daquele montante de droga, a polícia vai ter dificuldade para enquadrá-lo como traficante, e muitas vezes ele é o traficante, não é propriamente um usuário. Então, não quero aqui fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo se debruça sobre uma questão muito difícil e complexa, mas talvez aqui a prudência seja também recomendada, já que é um tema difícil. E mesmo nós, parlamentares, temos sérias... Para concluir, senador Moro. Para enfrentamento dessa questão. O fato é que o tráfico de drogas tem sido um dos grandes males da civilização atual e aqui no Brasil, em particular, tem gerado esse empoderamento, né, das gangues, dos grupos criminosos organizados e, particularmente, considerando o meu histórico como juiz, depois como ministro da Justiça, o que eu acredito, particularmente, que funciona em relação a isso, é o endurecimento. São investigações exitosas, são as prisões, principalmente das lideranças, o isolamento das lideranças em presídios de segurança máxima e o confisco do patrimônio dessas organizações criminosas. Não creio que seja um passo sábio facilitar a atividade do tráfico de drogas no país, por mais que queremos evitar traficante e usuários, mas talvez o melhor caminho para isso continue sendo o que nós temos atualmente, né, de permitir ao agente policial da ponta, ao juiz encarregado do processo, de fazer uma avaliação global das circunstâncias e não se estabelecer propriamente um critério objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Com a palavra, o próximo orador, senador Jorge